parabéns ontem na aula? Não, Não, Bia. Ah, no finalzinho a gente tenta cantar parabéns, mas em inglês aqui, pode ser? pode ser. Então tá. Pessoal, já iniciei aqui a gravação da aula de hoje, tá? Se for entrando mais algum aluno, eu vou anotando aqui. Mas hoje nós temos uma tarefa bem importante que é fazer a nossa revisão de conteúdo, né? Hoje é a nossa última aula antes da avaliação de vocês. A nossa prova de inglês ficou para o dia 18/9, tá? Essa prova vai ser só na sexta-feira que vem. Até lá vocês vão ter uma prova por dia para realizar todas as tardes, né? Então, deixa eu só anotar que o Luiz Henrique entrou ali. Fazia tempos que o Luiz não entrava, né? Ao menos na de inglês, é óbvio, não estava tendo a presença dele. Pessoal, continuando aqui, então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a nossa revisão. Eu vou tentar passar, então, unidade por unidade, o que a gente veio trabalhando nesse período do segundo trimestre, tá? E vocês vão tirando as dúvidas. A gente tem um pouquinho mais de conteúdo do que o primeiro trimestre, né? Até porque a gente trabalhou muito mais unidades do que no primeiro trimestre. Então, a gente vai com calma, explicando conteúdo por conteúdo. Nós vamos lembrar o que pode cair para vocês na avaliação, tá? Então, aonde que a gente inicia no nosso livro para começar o nosso estudo para a nossa prova? Iniciamos o segundo trimestre pela Unit 4, tá? Pela unidade 4 do livro de vocês. A unidade 4 do livro de vocês vão perceber que a nossa prova, ela trabalha muito com vocabulário e com a parte gramatical também, né? Então, a gente, nesse trimestre, além de vocabulário, a gente já tem uma parte gramatical que é nova, que é o there do verbo to be, é o próprio verbo to be, são os adjetivos em inglês, né? Então, a gente já entra com mais conteúdo do que na primeira. É o verbo can, que a gente aprendeu na última aula e que a gente tem uma atividade no plural para corrigir ainda hoje, né? Então a gente vai fazer essa retomada. Bom, começamos então lá pela unidade 4. A unidade 4 do livro de vocês é quando a gente trabalha com there do verbo to be. O que é esse there do verbo to be? O there do verbo to be é quando eu quero dizer que tem uma coisa ou duas coisas ou mais coisas, ou seja, é o verbo existir, que existe algo. Então aí vocês estão vendo uma imagem, né, que também é um vocabulário que a gente trabalhou e que vai cair na prova de vocês, que são os cômodos da casa. Então, vocês visualizam aí o bedroom. Abaixo, vocês visualizam a kitchen. E ali a living room. Então, esses cômodos a gente visualiza bedroom para quarto, kitchen para cozinha e living room para sala de estar, uma sala de TV, né? E ali, gente, a gente utiliza esse there is e there are para dizer o que tem, né? Então, o there is, ele é utilizado na forma singular. Então, sempre que eu utilizar o there is quer dizer que eu tenho um ou uma coisa, né? Então, ele é na forma singular. Agora, quando eu quero dizer que está no plural, que eu tenho mais de uma coisa, eu vou usar o there are. E aí, vocês têm 4 frases para ajudar vocês nisso. Então, aqui, ó. There is a pillow on the bed in the bedroom, né? Então a gente tem aqui there is a pillow, tem uma almofada ou tem um travesseiro. On the bed, né, na cama. In the bedroom, dentro do quarto, né? Então tem um travesseiro em cima da cama, né, dentro do quarto. Ou se não, eu tenho aqui there are grapes in the refrigerator in the kitchen, né? Eu tenho uvas dentro da geladeira. Olha só quantas uvas ele tem. Então está no plural. There are grapes in the refrigerator in the kitchen. Então, nessa unidade, além de nós estudarmos esse there do verbo to be, a gente também trabalhou com essas preposições, né? No caso, o in para dizer que está dentro de algum lugar, tá?
Então, vamos continuar aqui que a gente consegue ver um pouquinho melhor. Ó, there is a shower in the bathroom. Ou seja, tem um chuveiro no banheiro. Se é um chuveiro, está no singular. Uma pista, pessoal, para vocês saberem se eu devo utilizar na frase there is ou there are, é essa utilização do artigo indefinido a ou an, que a gente viu lá no primeiro trimestre. Sempre que a frase tiver esse a aqui, por exemplo, antes de uma consoante, eu utilizo a. Antes de uma vogal, eu utilizo an, né? Antes de som de consoante, som de vogal. Então, sempre que eu tiver esse artigo indefinido aqui, é sinal que está no singular, porque eu estou dizendo um ou uma. Então, there is a shower. Tem um chuveiro, né? Um determinado ali chuveiro. There are, essa aqui, pessoal, tá incorreta, tá? Foi um erro de grafia do livro. Porque a eu tenho aqui, então eu teria que estar utilizando there is a boy, não there are a boy, né? Ah, mas é que aqui, ó. Então, there are a boy and a girl in the kitchen, né? Eu tenho um menino e uma menina na cozinha. Então, tá certo, tá? Tá no plural, porque eu tenho duas pessoas aqui na frase, tá? Então, there are a boy and a girl. Se eu tenho duas pessoas, né? Eu tenho uma de cada, está no plural a frase. There is a pillow on the bed in the bedroom. Foi a que eu acabei de ler. There are grapes in the refrigerator in the kitchen. Eu acabei de ler também. E a última, there are flowers and a tree in the yard. Então, tem flores e uma árvore no jardim, tá? Deixa eu ver o que colocaram ali no chat, que se é dúvida, a gente para. Oi, Leonardo, tudo bem? Colocou Arthur Vargas, acho que não. Oi. Gente, vamos lá, tá? Vamos se concentrar aqui. Acho que essas mensagens eram antes, né? Tudo bom, Léo? Vamos lá. Gente, então essa é a unidade 4. Nessa unidade 4 também vimos então o que eu falei de places in the house, né? Bedroom, living room, bathroom e kitchen, né? Então, quarto, sala, cozinha e banheiro, né? A gente viu outros cômodos também, como garage, a garagem, yard, o jardim, né? Isso dentro da unidade que a gente foi desenvolvendo, tá? Então, o que vocês devem ter atenção nessa unidade 4? O que é uma parte de gramática mais importante? There is, eu utilizo no singular, e ele vem com essa tradução, é o verbo ter do verbo to be, né? Tem um ou tem uma. Agora, o plural, eu utilizo there are, também para dizer que existe, mas que existem, né? Ou seja, no plural, eu tenho mais de uma coisa em determinado lugar. Então, there is no singular, there are no plural, tá? Pessoal, na página 36, ainda desta unidade 4, nós trabalhamos com as prepositions, ok? Com as preposições de lugar. E a gente viu 3 preposições. Essa next to, vocês podem desconsiderar que a gente não trabalhou com ela. A gente trabalhou com a preposição in, com a preposição on e com a preposição under. Então, se vocês olharem lá na página 36 do livrinho de vocês, vocês vão identificar, né, esse exercício que a gente fez aqui com essas 3 prepositions, né? Então, in é quando eu quero dizer que algo está dentro, né? Então, vocês têm essa bolinha aqui dentro da caixa. Então, como é que eu poderia fazer uma frase com uma preposição, né, e com o verbo existir, com o verbo there do verbo to be? Ou seja, eu tenho uma bola, there is a ball in the box. Tem uma bola dentro da caixa. Ou seja, por que eu utilizei a preposição dentro? Porque ela está lá dentro da caixinha. Eu usei o singular porque é uma bolinha só. Então, there is a ball in the box. Tem uma bola dentro da caixa. Agora, eu tenho uma outra preposição que eu utilizo, que é on. Essa preposição on, ela é para superfícies em contato, tá? Então, quando algo está sob contato de outro, como, por exemplo, vocês podem ver que essa bolinha está sobre aquela caixinha, né? Então, continua sendo uma frase no singular, porque eu tenho uma bolinha só, mas eu vou utilizar there is a ball, tem uma bola, on the box, sobre a caixa. Ela está com contato
da caixinha, tá? Aqui embaixo, pessoal, aqui eu tenho uma bolinha aqui embaixo, né? Ela está abaixo da caixinha. Então, eu tenho uma outra preposição de lugar que eu utilizo, que é under, para dizer que está abaixo de outra. Então, eu tenho uma bolinha ali abaixo dessa caixa, né? Então, there is a ball under the box, abaixo da caixa, tá? Essa preposição next to, ela não cai na prova, mas eu vou explicar para vocês. Ela é uma preposição que a gente usa para utilizar ao lado de, né? Então, ela está ao lado da caixa, né? Então, se eu fosse fazer uma frase, eu seguiria o mesmo esquema, there is a ball next to the box. Então, tem uma bola ao lado da caixa, tá? Deixa eu ver aqui o chat. Gente, the ball is under the box. Ok, também, tá? Então, a bola está abaixo da caixa. The ball is in the box, tá? Tá certo também que tu já tá te referindo direto ao substantivo. Eu tô colocando que tem uma bola abaixo da caixa, ou tem uma bola ao lado, ou tem uma bola dentro da caixa, tá, pessoal? Continuando aqui, na Unit 5, a gente começa a conversar um pouquinho, se não me engano, sobre o verbo to be, né? A gente tem a Maia aqui, a historinha da Maia, né? A gente tem she's hungry and tired, e a gente também inicia a trabalhar com os adjetivos, né? Porque a gente, além do verbo to be na forma interrogativa, a gente tem os adjetivos juntos, né? Já que o texto inicial da unidade já me diz: is Maya strong? Ou seja, a Maya é forte? Yes, she is. Is Maya hungry? A Maya está com fome? Is Maya tired? Is Maya fast? Is Maya sad? E aí você tem a pergunta e tem a resposta utilizando o verbo to be e um adjetivo, né? Então, a gente tem lá na nossa página 42 uma listagem de alguns adjetivos que a gente trabalhou. Ou seja, a gente viu o adjetivo fast para dizer quando a pessoa é rápida, é veloz. Por sinal, hoje é o dia da velocidade, né? Eu estava escutando agora há pouco no rádio. Happy, para dizer que a pessoa é feliz, para caracterizá-la como uma pessoa feliz. Sad, triste. Strong, forte. Tired, cansada. Hungry, com fome. Dirt, sujo. Smart, esperto. Thirsty, com sede, né? Então, a gente viu nessa unidade aqui alguns adjetivos. E nessa unidade também, a gente começa a trazer para vocês o verbo to be, né? Esse verbo to be, antes de eu entrar propriamente no verbo to be, eu apresentei para vocês os pronomes pessoais, os personal pronoun em English, né? Então, os pronomes pessoais que eu tenho na língua inglesa. Quem são eles? Eu tenho I para me referir a mim, a eu, né? Eu tenho you no singular para me referir a você. Eu tenho he para referir-se a ele. Eu tenho o it para referir a coisas, ou animais, ou objetos, né? Então, aqui vocês têm o it. Eu tenho o she para me referir a ela. Eu tenho o we no plural, já para me referir a nós. Se eu estou no we, é porque eu estou junto numa frase. Então, é nós. É eu e vocês, né? Somos nós. E you, vocês notem que eu tenho dois yous. Um eu trabalho no singular e o outro eu trabalho no plural, tá? Ou seja, um é você e o outro vocês. Deixa eu ver que tem alguém aqui pedindo para entrar. Lucas. Tá, gente? Então, aqui, o último pronome pessoal que a gente deu uma estudada foi o they, que refere-se a eles ou elas, ou seja, tem duas pessoas ou três pessoas, mas você não está incluído nele. Então, eu tenho o they, ok? Antes de trazer o verbo to be de cada um deles, já que cada pronome... Oi? Lucas entrou. Oi, Lucas, eu já sei, eu liberei para tu entrar, eu anotei aqui, tá? Pode ficar tranquilo. Então, cada pronome pessoal da língua inglesa, um personal pronoun, tem o seu verbo to be correspondente, né?
Qual é ele, pessoal? Qual é o verbo to be correspondente? Primeiro, lembrando, o verbo to be é aquele verbo que a gente usa para dizer que ela é ou que ela está. É o verbo ser e o verbo estar. É um dos verbos mais utilizados da língua inglesa e é o primeiro verbo que a gente estuda quando começa a estudar inglês, né? Porque eu quero sempre me apresentar, eu quero dizer quem eu sou, quantos anos eu tenho, o que eu faço, né? Então, para tudo isso, eu utilizo o verbo to be. Então, cada um dos pronomes pessoais que eu apresentei aqui para vocês tem o verbo to be correspondente. E aqui a gente vai ver esse verbo to be na forma afirmativa. Então, eu tenho o pronome pessoal I, o verbo to be am. Eu tenho you, eu tenho are. Eu tenho he, is, she, is, it is, we, you e they are, ok? Então, aqui, pessoal, se eu fosse trazer para uma tradução esse verbo to be, eu poderia dizer, por exemplo, que o I am significa que ou eu sou ou eu estou em algum lugar, tá? Já que ele é um verbo ser e estar. O you é você é ou você está, ou tu és e tu estás. O he is é ou ele é ou ele está. O she is, ela é ou ela está. Então, ele tem essas duas vertentes, tanto um verbo ser como um verbo estar. Vai depender sempre da frase que ele está colocado, tá? Como que pode aparecer isso aí para vocês na prova? Da maneira que a gente sempre vem trabalhando tanto no livro como em exercícios no plural. De completar uma frase com verbo to be, né? Então, colocar 2, 3 frases. Qual o verbo to be que completa as frases abaixo? E aí vocês marcarem a alternativa do verbo to be correto, ok? Então, nada diferente do que a gente já vem trabalhando no nosso dia a dia, tá, pessoal? É tudo o que a gente viu, só que para a gente avaliar como que vocês estão nessa parte de compreensão desse verbo, tá? Forma negativa e forma interrogativa, que a gente viu também. Como, por exemplo, nessa página 43, vocês têm a formulação aqui de perguntas, né? Então, qual é o detalhe que eu devo cuidar na hora de fazer uma pergunta com verbo to be? Na hora de fazer uma pergunta com verbo to be, eu devo inverter a ordem do meu sujeito com o verbo. E como assim, professor, inverter a ordem? Se eu vou usar o I am aqui, na forma afirmativa, am é o meu verbo, I é o meu pronome pessoal. Se eu tenho que inverter o pronome com o verbo, eu começo então com am, I, conforme está aqui a forma interrogativa. O mesmo eu aplico para os outros pronomes pessoais. Então, you are, eu inverto para are you. He is he. She is she. Is it. We are, ou you are e they are, eu começo com o primeiro verbo to be. Are we, are you e are they. Então, na formação de perguntas com verbo to be, eu devo inverter a posição do pronome pessoal com o meu verbo to be. Mas na forma negativa, como é que eu vou fazer isso? A forma negativa, pessoal, eu uso a mesma estrutura da forma afirmativa, ou seja, I am, e acrescento o not logo após o verbo to be. Então, I am not, you are not, he is not, she is not, e assim por diante. Porém, eu também tenho a forma curta desta forma negativa, quando eu vou usar para respostas, que é o que vocês também olham na página 43 do livro de vocês, onde temos algumas perguntas, como, por exemplo, is he tired? E temos a foto ali de alguém bem cansado, né? Então, yes, he is. Então, se a pergunta está na afirmativa, eu sempre vou responder com yes, o pronome pessoal e o verbo to be a qual se refere. Se a minha pergunta for do verbo to be. Então, se a minha pergunta tem verbo to be, como nessa tem, is he tired? Ele está cansado? A minha resposta também tem que ter o verbo to be. Então, se ela é afirmativa, eu vou responder que sim, yes, e repetir o pronome pessoal e o verbo to be para afirmar que sim, ele está cansado. E aí vocês olham ali em cima que já explica para vocês a parte contraction for wasn't, né?
porque se fosse uma negativa, como por exemplo nessa questão, se ele não estivesse cansado, né, nessa aqui desse mocinho lá da página 43, eu colocaria aqui no, né, não, he isn't. Sempre que eu tiver uma pergunta, um questionário para mim com o verbo to be, e eu tiver que responder de uma forma abreviada, de uma forma curta, eu uso a contração do is not na forma do isn't. E como é a contração do are not que vocês estão vendo aqui? É o aren't, né? Que eu acho que não tem aqui para vocês, mas a gente trabalhou nas próximas páginas, agora vocês já vão olhar e já vão relembrar, ok? Pessoal, dúvidas do verbo to be? Ainda tem alguma coisa que vocês precisam esclarecer do verbo to be? Pode abrir o microfone e falar. Gente, estão aí? Yes. Ai, que susto! Eu achei que eu estava com o microfone desligado, porque você sabe que esses dias eu dei aula, uma boa parte com o microfone desligado numa turma, eu queria morrer. Hã? Tu falou. Oi, Manu. Tu falou. Hã? Tu falou que tu já deu aula com o Eu fiz isso. É, porque foi na quarta passada, foi quando eu encontro vocês, aí eu acabo desabafando com vocês também. Yuri, hungry. Hungry é um adjetivo, tá? Na verdade, é uma pergunta para dizer que está com fome. I am hungry, ok? E dirty é sujo, tá? Então, ali, sujo, sujeira, tá? Dirty, sujo, hungry, fome, ok? Aqui o Léo já tinha te respondido, né? Vamos voltar lá, então, para a apresentação, pessoal. Se não tem dúvidas do verbo to be, continuamos, então, aqui. Forma contraída, que era o que eu vinha falando, né? A gente tem a forma também aqui, a contraction form. Então, I am not, forma contraída, I'm not. O I am not é a única forma que eu não consigo juntar o am not. Eu só consigo fazer esta contração, que é do verbo to be com o pronome pessoal. I'm, ok? Então, I'm not. You are not, you aren't. He is not, he isn't. She is not, she isn't, tá? Esse material, pessoal, depois que terminar a aula, eu posso mandar para vocês aqui, que eu acho que ajuda e facilita na hora de vocês estudarem o nosso conteúdo, até para quem quiser copiar, tá? Unit 6, pessoal. Unit 6, nós continuamos trabalhando aqui com o verbo to be, né? Mas ele na forma interrogativa, né? Que eu já mostrei para vocês aqui agora. Então, a gente já passa direto para Unit 7, porque a Unit 5 and 6 é o verbo to be, na forma afirmativa, negativa e interrogativa, tá? A Unit 7, gente, a Unit 7 nós trabalhamos com o verbo modal can, né? E com os números, principalmente, né? Então, aqui na página 59, a gente vinha trabalhando, nós trabalhamos no primeiro trimestre com o número até o número 20, né? Então, vocês observam que aqui vocês estão do 20 ao 100, né? Porque do 1 ao 20 nós trabalhamos no primeiro trimestre. E como que se dá essa formação do número 20 até o 100? Pessoal, do 20 até o 100, ele é bem tranquilo, porque a gente vai usar o inicial do número e a junção da casa decimal do 1 ao 10, ou seja, 20 é 20, 21 é 21. Agora, se eu quisesse 22, 22, 25, 25, 28, 28. Então, eu pego 20 e coloco o número que vai de 1 a 10 para trazer ele. Então, 21, 22, 23 e assim por diante. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 é a mesma coisa. Eu uso primeiro o 30 e depois o número qual? Digamos 32, como está aqui. 32, separado por hífen. 43, 43. 54, aqui, 54. 65, 65. 76, 76. 87, 87.
98, 98, ou seja, eu pego o número e o número que vai de 1 a 10 para fazer o complemento dele. Número 100, 100 ou apenas 100 ou 100 também é utilizado, tá? Nessa página foi a página que a gente jogou o bingo, né? E que aí a gente treinou esses números de 1 até o 100 e esses caem alguns ali para vocês marcarem. Então, eu coloquei ali alguns números e diga quais os números em inglês. E aí vocês colocam ali quais as respostas, tá? Pessoal, aqui a gente também trabalhou na página 63, né, com os números, então, para lembrar vocês, né, e aí como que pode também aparecer na prova? Esse método de cálculo aqui, né? Então, por exemplo, 7 mais 8, 10 mais 9, 8 mais 10, 8 mais 6, onde vocês têm que me dizer a resposta correta em inglês. Que a gente já fez isso lá no primeiro trimestre, mas a gente foi dos números de 1 ao 20. Agora eu posso ir do número 1 até o número 100, porque vocês já estão bem estudados, correto? Gente, o último conteúdo que a gente tem da nossa prova é na Unit 8, ou seja, na unidade 8, o verbo modal can, que eu expliquei para vocês, que can é tudo aquilo que eu consigo fazer e can't é a forma negativa que eu não consigo. O verbo modal, ele é um verbo que ele tem mais de um significado. Nesse momento, nós vamos trabalhar com conseguir, com habilidades, tá? Mas ele tem permissão, ele tem a possibilidade, ele utiliza outras formas verbais. Depende sempre do contexto da frase. Nesse momento, trabalhamos apenas com ability, tá? Ou seja, com habilidade, tá? Para mostrar para vocês ali que na unidade 8, o que o menino conseguia fazer, o que ele não conseguia fazer. Em qualquer um dos pronomes pessoais, eu vou utilizar primeiro o pronome pessoal, depois o verbo can e depois a atividade que ele consegue fazer. Então, por exemplo, I can speak English. Eu consigo falar inglês. You can ride a bike. Você consegue andar de bicicleta. He can drive a car. Ele consegue dirigir um carro. She can play the guitar. Ele consegue, então, tocar um violão. It can swim. A pessoa consegue, o cachorro, alguém consegue nadar, né? Forma negativa, pessoal. I can't speak French. You can't ride a horse. He can't drive a truck. Ou seja, esse can't que vocês estão vendo aqui em vermelho, ele nada mais é que essa abreviação do cannot, que é a forma negativa do verbo modal, tá? Pessoal, vamos agora fazer a correção do exercício que eu mandei para vocês lá no plural, tá? E que eu estava olhando antes de iniciar a aula e fiquei bem preocupada, porque nós temos 31 alunos em aula, né? Nós somos 31. Claro que a gente sabe que alguns acabaram já saindo nesse período, né? Mas são poucos aqui, não é essa quantidade toda. E aí a gente tem aqui apenas 12 alunos olharam esta atividade. Só 12 alunos, né, de 28 ou 29 alunos olharam. Mas, gente, vocês têm que cuidar, essa atividade já encerrou na data de ontem, tá? O que vocês têm aqui? Vocês têm o conteúdo do verbo can e can't, né? Eu trouxe ele para vocês em inglês, né? Mas com a devida tradução entre parênteses. Então, when must we use the modal verb can? Quando usar o verbo modal can? Quando nós devemos usar esse verbo modal? We must use the modal verb can. We want to express an idea of ability, possibility, permission or request. Tá? Então, o verbo modal can nós devemos usar quando queremos trazer uma expressão de capacidade, habilidade, possibilidade, permissão ou pedido. Nesse caso, eu falei para vocês que a gente sempre vai trabalhar neste momento com a habilidade, com capacidade, tá? Do que a pessoa consegue ou não consegue fazer. Vimos também que a gente pode utilizar ele para falar quando a gente quer pedir a permissão, como eu lembrei vocês quando estávamos em aula, quando tinha lá, can I go to the bedroom? Ou seja, né, eu posso ir ao banheiro e assim por diante.
Examples, pessoal. She can speak Chinese. Ela sabe falar chinês. Eu estou trabalhando com uma capacidade, né? It can happen with anyone. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Possibilidade, mas para vocês conhecerem, tá? Não que vai ser cobrado isso em aula. Esse Y aqui era para estar aqui embaixo, tá? Então, deu um problema de digitação. Porque seria you can play outside. Você pode brincar, você pode jogar lá fora. Uma permissão, eu estou permitindo que isso aconteça. E um pedido, can I help you? Posso te ajudar? Né? Então, quando a gente entra em algum lugar, a gente tem can I help you, ok? Pessoal, depois de a gente relembrar esse conteúdo, eu pedi que vocês fizessem a página 68 do livro de vocês para finalizar esse verbo modal can. Fizeram isso? Yes, teacher. Yes? Então me diz, Manu, me ajuda. Tinha que desenhar, recortar ou colar aqui o que você faz. I can. O que tu colocou que tu faz? Eu fiz eu dançando. I can dance. Muito bem, perfeito. E o que tu colocou que I can't? Eu coloquei cozinhando, né? Oi? Eu coloquei eu cozinhando. Né? Tu cozinhando? Uhum. Ah, muito bem. I can't cook. Ou seja, a Manuela consegue, ela sabe dançar, but ela não pode ou ela não sabe cozinhar. Então, se eu fosse fazer uma frase, eu colocaria aqui, então eu vou colocar toda ela fechadinha, né? Então, eu vou botar ela, porque não sou eu, né? Foi a Manu que fez a frase. Então, she can dance, but she can't cook, tá? Então, ela pode, ela consegue dançar, mas ela não pode, não consegue cozinhar. Se tu vai colocar a ti, Manu, como a frase é tua, tu coloca o I, tá? Eu só não coloquei I porque eu estou falando de ti, estou falando na terceira pessoa. Então, she can dance, but she can't cook, ok? Pessoal, dúvidas aqui? Alguma dúvida? Não? Vou mostrar para vocês aqui o que vai abrir de atividade para vocês amanhã, que também é do verbo modal can, e o que vai abrir de atividade para vocês na próxima semana, para vocês estudarem para a prova, tá? Então, eu quero que vocês fiquem bem atentos para que vocês não percam de acessar esse conteúdo, né? Assim como a gente está vendo que está tendo uma adesão um pouquinho menor. Então, aqui, pessoal, amanhã, dia 10/9, ó, vocês podem ver, vai abrir um outro exercício de can ou can't, ok? Um outro exercício para vocês fazerem. De qual maneira? Nessa vez, vocês vão receber aqui uma imagem que diz you e diz he. E vocês têm que completar com can ou com can't. Ou seja, se tem essa imagem aqui referente ao que ele faz, vocês vão colocar can. Se não tem, vocês vão colocar o can't. Vocês devem observar quem é você, né? No caso, você, e quem é ele. Sempre cuidando, ó. Aqui tem you, aqui tem he, aqui tem you, aqui tem he. Copiar o exercício no caderno, tá, pessoal? Eu sempre coloco. Observe a imagem e responda no seu caderno. Copiar o exercício no caderno. Aqui do ladinho, vocês devem responder com yes, I can ou no, I can't. Ou seja, yes, I can para coisas que eu consigo fazer, que no caso aqui é você, né? E no, I can't para coisas que não consigo fazer. Então, vocês vão observar a imagem, vão responder copiando no caderno. Na semana que vem, lá na terça-feira, se não me engano, deixa eu olhar aqui, abre um outro exercício para vocês de revisão do verbo to be agora para o segundo trimestre, tá? E aí abre no dia 16, a nossa prova é no dia 18, então vocês prestem atenção. Encerra lá na semana que vem que a gente corrige depois da nossa prova, né? Então aqui, ligar os pronomes pessoais aos verbos to be correspondentes. Número 2, completar as frases aqui com o verbo to be. Número 3, escrever as frases em negativas e interrogativas, tá? Então, aqui a gente tem uns exercícios de revisão nessa semana.
na semana que vem para deixar vocês preparados aí para a nossa avaliação. Gente, de revisão era isso. Vocês não têm nenhuma dúvida, não querem perguntar nada? Não, tudo certo? Então eu vou pausar aqui a gravação, vou interromper a gravação. Hoje eu achei vocês muito quietinhos.